palmas aí. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa vigília? Aleluia. Eu também estou muito feliz e muito grata ao Senhor por estar aqui. Eu confesso para você que para você estar aqui, irmão, Deus selecionou pessoas que verdadeiramente amam ao Senhor. Se você está aqui hoje, você poderia estar na sua cama, deitado, no seu conforto, mas você disse: eu vou nessa vigília e eu quero determinar que essa vigília vai mudar histórias, vai mudar cenários. Se prepara para viver o extraordinário de Deus. Isso aqui é uma palavra profética. Levanta a mão que eu vou liberar. Essa será a vigília que vai marcar histórias aqui hoje. Essa será a vigília que vai mudar cenários aqui hoje. Essa será a vigília que a tua família será tocada, que os teus filhos serão tocados, que o teu marido será tocado. Quem acredita, levanta a mão e dá um pranto de glória nessa noite. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, estou muito feliz, muito grata ao Senhor por esse momento que Ele nos proporcionou de estar na presença dEle. Eu estou ainda mais feliz porque aqui nós temos pessoas especiais. Aqui nós temos, além de um homem e uma mulher de Deus, pastores que nós respeitamos. Também tem um casal que eu posso dizer que são amigos que Deus nos presenteou. E são amigos. Existem pessoas que nos levam à ruína, mas existem amigos mais chegados que irmãos. E o Senhor apresentou esse casal para mim, para o meu esposo, para a minha família. Um casal que a gente vai aí o Brasil inteiro, e o Brasil inteiro conhece essa história. E eu glorifico a Deus, porque todas as vezes que eu venho aqui, o que me admira nesse ministério, aí as pessoas de fora perguntam assim: pastor Eric, por que Deus honra tanto esse pastor? O que ele tem? Mas você sabe, posso falar o quê? É porque ele sabe dar honra a quem tem. Esse ministério é um ministério que sabe honrar. Olha para alguém, diga: quer ser honrado? Aprenda a honrar. É por isso que esse ministério é um ministério que Deus tem levantado, não só aqui nessa cidade, não só aqui nesse povo, mas para fora. Por quê? Porque aqui tem homem e mulher de Deus, aqui tem um casal que nós respeitamos, admiramos demais. Eu não preciso puxar saco de ninguém, mas eu estou falando isso porque realmente são pessoas especiais. Eu gostaria, por favor, pastor Eric, fica de pé, pastora Alana. Eu quero que a igreja, em nome de Jesus, aplauda o Senhor pela vida dos seus líderes, pela vida do seu pastor, da sua pastora. Esse casal que Deus tem levantado e vai levantar ainda mais. Vocês não têm noção, é só uma gota daquilo que Deus irá fazer no Ministério Triunfo Church. Esse ministério será um ministério que Deus vai levar o nome, não só para o Brasil, mas fora do Brasil, porque há uma promessa. Alguém acredita nisso? Há uma promessa sobre esse ministério, há uma promessa sobre a vida de vocês, e se prepara, porque vocês estão passando por uma transição. Deus falou para mim: fala para eles, se prepara para viver um novo, algo novo, tudo novo, porque o que Deus vai fazer nesse ministério vai mudar vidas e vai começar pela vida de vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela honra, muito obrigado pelo carinho. Aplauda mais uma vez pela vida deles. Vocês são queridos demais, de verdade. Eu estou esperando vocês na minha casa para a gente fazer um churrasco. De verdade, tá? A gente vai fazer um churrasco top em nome de Jesus. Alguém gosta de churrasco aí, irmão? Eita, glória a Deus. É uma alegria poder estar aqui. Quero glorificar a Deus pela vida dos demais pastores, líderes espirituais que estão aqui presentes. Que Deus abençoe a todos, aos levitas, cantores que me antecederam. Que Deus abençoe, é uma alegria. A banda, eu vou pedir para vocês deixarem Deus usar vocês. Vamos juntos nessa, em nome de Jesus. Também, queridos, olha, já fazia quase 2 anos que eu não vim aqui. E quando eu vim aqui, eu era uma menina. Hoje vocês podem me chamar de senhora, tá? Porque agora eu estou casada, meus irmãos. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra profética. Quem está solteiro aqui? Quem está solteiro? Eu profetizo que vai desencalhar ainda esse ano. Recebe aí. Deus vai te dar o varão, Deus vai te dar a varoa. Recebeu.
Eita, glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz, porque o meu esposo é um homem de Deus. Eu orei muito para Deus me dar um homem como esse, temente ao Senhor, que ama o Senhor. E eu glorifico a Deus pela vida dele. Vocês já conhecem, né? Fica de pé, meu esposo. Não, gente, pode bater palma para ele, que ele não merece palmas, ele merece o Tocantins inteiro. E eu vou falar um segredo para vocês. Esse homem, pastor, ele pediu tanta vitória, mas tanta vitória para Deus nas orações, que Deus falou, toma, literalmente. Aí eu cheguei na vida dele, entendeu? A vitória chegou na vida dele. E eu sou muito grata a Deus pelo meu esposo, porque não existe vitória sem Gustavo e Gustavo sem vitória. Deus abençoe meu esposo em nome de Jesus. Amém, queridos? Também a minha família me perguntaram, cadê os pais? Da outra vez ele veio também. Estão lá assistindo, inclusive eu liguei para eles. Quero mandar um abraço para minha família, o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, que era para estar dormindo, e ligaram lá na live para poder estar acompanhando esse culto. E eu disse que eu ia mandar um beijo. Se eu não mando, gente, aí depois vai falar, esqueceu? Não, esqueci. Um beijo, Deus abençoe. Alguém quer ouvir a palavra do Senhor aí? Sem mais delongas, quem trouxe Bíblia, pegue a sua Bíblia. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, por gentileza. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 14. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo de número 14. Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você que encontrou, diga amém. Vamos ler juntos? Vai dizer assim, versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre um levita que estava ali no meio do povo. E o nome dele era Jaziel. E Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: atenção, povo de Judá e vós, moradores de Jerusalém, prestem atenção e escutem isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem e não fiquem com medo por causa dessa grande multidão, porque essa peleja não é vossa. Alguém pegou. Eu vou repetir. Não se assustem e não fiquem com medo por causa dessa grande multidão, porque essa peleja não é vossa, mas senão de Deus. Eu já vou começar liberando a primeira palavra profética. Será que você pode pegar no ombro de alguém cheio de Deus que está perto de você? Olha para essa pessoa e diga para ele: essa peleja não é sua. Fala para ele: essa guerra não é sua, porque essa guerra é de Deus, é de Deus, é de Deus. O Deus da guerra está aqui. Fecha os olhos. Jesus, a minha oração nessa noite é pedindo para que o Senhor conduza essa palavra. Existem homens e existem mulheres que chegaram aqui hoje e tudo que eles precisam é ouvir a tua voz. Então, por intermédio da tua palavra, fale conosco. Visita essa casa, visita essa família. Eu não sei a guerra que essa pessoa está enfrentando, mas de uma coisa eu sei, que o Deus da guerra está aqui e irá falar conosco em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor vai falar a respeito de um momento, uma fase da vida que todos nós estamos sujeitos a passar em algum momento.
Entenda isso aqui, é inevitável. Se você ainda não passou, se prepara que você vai passar. Não tem como você fugir. Vitória, do que você está falando? Eu estou falando daqueles momentos de guerra. Sabe aqueles momentos de guerra que na maioria das vezes a gente enfrenta algumas guerras, que a gente olha para cima e a gente fala: Deus, por quê? Sabe aquelas guerras que é tão difíceis, que você olha para cima e você tenta entender: Jesus, por que tem que ser comigo? Jesus, por que tem que ser com a minha casa? Jesus, por que tem que ser com a minha família? Porque a maioria das guerras são guerras difíceis. As guerras são desafiadoras. As guerras requerem de nós muita coragem, muita força, muita persistência. Querido, as guerras não são para qualquer pessoa. Não é qualquer um, irmão, que consegue lidar com uma guerra. As guerras são difíceis. Quem já passou por guerras aqui? Levante a mão para me ver. Olha só, a igreja inteira. Por quê? Porque as guerras são inevitáveis. Não tem como a gente fugir. Só que a pergunta que não quer calar é: Vitória, por que Deus permite a gente passar por guerras? Por que Deus permite a gente enfrentar essas guerras tão difíceis, que nos machucam tanto, que dói tanto? Você sabe por quê? Aí o Espírito Santo, no meio de uma guerra da minha vida, olhou para mim e disse: Vitória, eu permito as guerras para você entender que as guerras não são para a sua morte. Ei, eu vou falar, isso aqui é profético. As guerras que Deus permite a gente passar, elas não são para a nossa morte. Por quê? Porque as guerras que Deus permite a gente passar é para o teu crescimento, é para elevar o teu nível espiritual. Aí você chega num culto como esse, numa vigília como essa, e você olha para cima e fala: Deus, por que tanta guerra? E Ele diz: é porque crescer dói, crescer machuca. Só que quanto maior a guerra, maior o nível que Deus vai te colocar. Quanto maior a guerra, maior o nível. Por quê? Porque guerras maiores geram níveis maiores. Olha para alguém, diga: se prepara para subir de nível. Ah, não, está muito fraco. Fala com ousadia. Fala para ele: se prepara para subir de nível. Depois desse culto, alguém vai sair daqui com nível elevado. Jesus falou para mim. Olha só isso aqui. As guerras, elas são para elevar o nosso nível. É por isso que as guerras são tão difíceis, nos machuca tanto. E não tem como eu falar de guerra se eu não lembrar de um homem na Bíblia que passou por guerra. Só que olha para mim, a guerra que esse homem passou era uma guerra inesperada. Era uma guerra o que, igreja? Inesperada. Ou seja, ele não estava pronto, ele não estava preparado para ter que lidar com aquela guerra. Está me entendendo? Ele foi pego de surpresa. Coloca para mim, por gentileza, aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 1. A Bíblia vai dizer que os meunitas, amonitas e moabitas, eles estão se levantando contra o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, na intenção de invadir o país e simplesmente destruir tudo. Olha lá, vamos ler junto, ó, versículo 1. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então agora, o exército inimigo está se levantando e está dizendo: nós vamos chegar, só que nós vamos chegar sem avisar. Por que nós vamos chegar sem avisar? Porque a estratégia de guerra deles nada mais era do que: eu chego sem avisar para pegar todo mundo de... Alguém pegou. Aí eu te faço uma pergunta: se a intenção do exército inimigo era invadir, o invasor avisa a invasão? Não, porque a intenção dele é pegar você de... E quando você é pego de surpresa, você não tem tempo de se preparar, você não tem tempo de pegar os seus melhores armamentos, você não tem tempo de selecionar os melhores soldados, você não tem tempo de estudar a estratégia de guerra, você não tem tempo de saber aonde eu entro, aonde eu saio, como eu luto, como eu me defendo, como eu ataco. Você não tem tempo porque você foi pego de surpresa. E é exatamente isso que está acontecendo com Josafá. O exército está se levantando, mas ele não está preparado. Ele não está o quê?
ele não está preparado. Agora, cadê as mulheres aqui? Deixa eu ver as mulheres. Eu quero ouvir um glória só das mulheres. A mulherada aqui vai me entender agora. A mulherada vai me entender. Sabe, olha, nós mulheres, agora depois que eu casei, agora eu posso falar. Nós, quando a gente casa, começa as responsabilidades de dona de casa, não só as mulheres casadas, que tem menina nova que já arca com essas responsabilidades. A gente trabalha muito, não é? A gente levanta, vai fazer faxina, só que, irmão, você lava a louça, depois faz comida, suja a louça de novo, tem que lavar de novo, depois limpa a casa, aí depois suja de novo, principalmente quem tem criança, né? A gente trabalha a semana inteira, só que tem aquele dia que é sagrado, que a mulher levanta, ela nem tira o pijama e ela fala assim, quer saber? Hoje eu não vou fazer. Ufa, que bom que eu não sou a única. Que bom que você também respondeu, eu me sinto aliviada, tô leve. Tem aquele dia que a mulher fala, eu não quero fazer nada, eu trabalhei a semana inteira. Marido, você quer, você faz. Quer comida, pede no iFood. Hoje eu não vou fazer. Só que parece que é combinado. Você sabe por quê? Porque logo no dia que a casa está de pernas pro ar, está tudo do avesso, aquele parente que mora lá no Cafundó do Judas te liga, tô chegando aí para almoçar. É assim ou não é? Logo aquele dia, irmã, a mulher pode estar de pijama, mas na mesma da hora ela levanta, ela passa um cheirinho na casa, ela recolhe as roupas do varal, coloca no quarto, tranca o quarto com 7 chaves. E quando a visita chega, não repara a bagunça. É assim ou não é? Mas por que isso acontece? Porque a gente foi pega de surpresa. Quando você é pego de surpresa, acontecem imprevistos, porque você não está preparado. Cutuca alguém e fala para ele, até quando você vai deixar ser pego de surpresa? Ai, hein? Eu vou falar. Não é fácil ser pego de surpresa. Você não tem tempo de se preparar. E você sabe o que eu acho interessante? É porque, coloca para mim agora, versículo 3, que eu gosto de Bíblia. A Bíblia vai dizer que mediante a esse levante, mediante a essa ameaça, mediante a essa invasão, olha o que acontece, Josafá fica com medo. Então Josafá temeu. Josafá o que, queridos? A Bíblia vai dizer que Josafá está com medo. Josafá teve medo mediante a situação. Aí eu te pergunto, alguém sabe me dizer por que ele estava com medo? Por que ele estava com medo? Eu achava que o medo dele era pela ausência de preparação. Eu estou com medo porque eu não estou preparado. Mas na verdade eu descobri que a ausência de medo dele, pastor, sabe qual era? É porque nós estamos no capítulo 20. Mas lá no capítulo 18 ele tinha acabado de vir de uma guerra. Ai, eu vou falar, Jesus. Josafá acabou de vir de uma guerra. Quando eu estava fazendo a leitura, eu vi ele com medo. Eu disse, como assim? Josafá com medo? Porque Josafá foi um homem levantado para estabelecer juízes no país. Josafá até teve um reino próspero. Josafá não era de arregar. Por incrível que pareça, a guerra do capítulo 20 não foi a única guerra, não foi a primeira guerra. Ele já havia lutado, mas por que ele está com medo? Pergunta para mim, por quê? 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 34. A Bíblia vai dizer que a peleja do capítulo 18 foi ficando violenta. Só que nessa guerra ele não estava sozinho. Ele tinha um amigo. E esse amigo, infelizmente, ele faleceu por causa da guerra. Ele foi atingido na guerra. Vamos ler? E naquele dia cresceu a peleja. Mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. Então pensa comigo, Josafá, ele está tendo que lidar com uma morte que foi gerada por causa da guerra. Josafá, ele está tendo que lidar com a dor do luto que foi gerado por causa da... Josafá, ele está chorando, está angustiado por causa de uma dor gerada pela... Então a pergunta que eu te faço é, como é que você volta para aquele cenário que te causou dor?
Pode vir comigo. Ei, vou te perguntar de novo, você não me entendeu? Como é que você volta para aquele cenário que te causou dor, para aquele cenário que te feriu, para aquele cenário que te machucou, para aquele cenário que você foi humilhado? Você não vai querer voltar para aquele cenário, mas Deus me tirou lá de São Paulo e me trouxe até Brasília para dizer: ei, vai ter que voltar para aquele cenário. Ai, mas está doendo, vai ter que voltar. Ai, mas está machucado, vai ter que voltar. Ah, mas eu estou sangrando, vai ter que voltar. Vitória, por quê? Levanta a mão que eu vou profetizar. Você sabe por quê? Porque é no mesmo cenário que você saiu chorando que você vai voltar sorrindo. Vai voltar sorrindo. É no mesmo cenário que você saiu angustiado que você vai voltar cantando um hino de vitória. É no mesmo cenário que você saiu humilhado que você vai voltar honrado. Para cantar a brocha levada. Pega no ombro de alguém e fala para ele: é no mesmo cenário. Fala para ele: é no mesmo cenário. Vou deixar você fazer o barulho que o diabo não gosta. Alguém está pegando ali no fundo. Alguém está recebendo ali no meio. Alguém já recebeu aqui na frente. Alguém está recebendo ali do lado. Ai, 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 ai. Jesus está dizendo: eu vou mudar a tua realidade. Ei, e não vai precisar mudar de endereço. Não vai precisar mudar de bairro. Não vai precisar mudar de cidade. Não vai precisar mudar de estado. Vitória, por quê? Porque na onde viram tua derrota vão ter que ver Deus te honrar. Na onde viram tudo dando errado vão ter que ver tudo dando certo. Deus vai mudar a tua história. Posso falar? Escuta. A verdade é que Josafá, ele não está apenas com medo. A verdade é que Josafá já está cansado. Se Josafá pudesse falar, ele diria: eu não aguento mais lutar. Eu já lutei e perdi um amigo. Eu ainda estou ferido, eu ainda estou machucado. Chega! Essa guerra não é para mim. Essa guerra não é para mim. Hoje eu estou ministrando para pessoas que chegaram aqui cansadas. Jesus falou para mim aqui: Vitória, tem pessoas que entraram aqui e disseram: eu não aguento mais lutar essa guerra. Tem pessoas que entrou aqui e falou para Deus: Deus, essa guerra é grande demais para mim. Eu vou falar. Ei, você sabe por que está doendo tanto? Você sabe por que essa guerra está tão difícil? Pergunta para mim por quê. Porque Deus não dá guerra leve para quem Ele investiu pesado. Você não entendeu? Vou repetir. Deus não dá guerra leve para quem Ele investiu pesado. Está difícil porque Ele investiu em você. Está difícil porque Ele te fez uma promessa. Está difícil porque você é fruto de milagre. A tua casa é fruto de milagre. A tua família é fruto de milagre.